Boa noite, investidores. Sejam muitíssimo bem-vindos. Primeiramente, antes de tudo, meu nome é Rafael, eu faço parte aqui do time de análise de empresas da Exceed. Estamos hoje com o Paul Malek, o CEO da Flapper, para a gente falar um pouco mais sobre a tese de investimento, toda a contextualização Exceed e também sobre o modelo de negócio, tirar todas as dúvidas que vocês tiverem ao longo dessa conversa, tá? A ideia aqui é que seja um papo bem aberto para que vocês possam aqui tirar as dúvidas, tirar as questões que vocês construíram ao longo do tempo. Naturalmente, entendendo aqui um pouco do modelo Exceed e, claro, modelo de negócios da Flapper, tese de investimento, toda a contextualização no que se refere a valuation e como a Flapper pretende atuar nos próximos anos aí, junto com os investidores Exceed no seu capital social, tá bom? A gente vai começar aqui, como eu comentei, com uma pequena apresentação para quem não conhece tão bem assim o modelo da Exceed, como a gente funciona na prática, e aí fiquem à vontade para a gente debater essa parte também, tá bom? Bom, Exceed é uma plataforma de investimentos em empresas privadas, mais especificamente empresas voltadas à tecnologia e startups no Brasil, tá bom? A Exceed hoje é a maior plataforma de investimentos em startups no Brasil, atuando debaixo da CVM 88, que é o nosso escopo regulatório. Vale aqui a gente comentar que a Exceed hoje se posiciona como um papel de muito destaque no Venture Capital brasileiro, estando ali como quinto player de Venture Capital mais ativo do Brasil, estando ali diretamente páreo a casas muito tradicionais do Venture Capital brasileiro. Falando um pouco aqui de como as empresas, como as potenciais investidas chegam para a gente, são analisadas pelo nosso time de análise da Exceed, só para dar um pouco de exemplo para vocês, um pouco de contextualização, são mais de 7 mil empresas já passaram pela Exceed e menos de 1% são aprovadas, menos de 1% tem a oferta lançada na plataforma da Exceed. Então, realmente é um crivo de análise, é um escopo de análise muito, muito amplo e muito difícil de ser ultrapassado. O Paul aqui, acho que ele é testemunha de o quão chato nós somos ao longo do nosso processo de análise, tá? Então, a ideia aqui é que a gente consiga conectar investidores que têm ali o interesse de alocar parte do seu patrimônio em empresas privadas e com alto potencial de crescimento às melhores startups do mercado de VC brasileiro, tá? Então, essa é a ideia. Podemos passar. Falando um pouco aqui sobre como a Exceed seleciona as empresas que passam para a plataforma, a Exceed ela desenvolveu ao longo do tempo uma metodologia de análise proprietária, onde a gente estuda e analisa e avalia um escopo completo da companhia que está sendo avaliada. O que eu quero dizer com isso? A gente vai aqui endereçar questões específicas sobre a análise jurídica da empresa, ou seja, desde entender a estrutura societária da companhia, o tipo societário, os contratos de investimento que essa empresa já assinou ao longo do tempo, toda e qualquer incumbência com relação às participações daquela companhia, toda a governança corporativa e como isso funciona dentro da empresa. Essa parte é endereçada por um time de advogados dedicado na Exceed para a análise dessas empresas. Além disso, a gente passa aqui por um crivo muito, muito duro de análise financeira na companhia, tá? A gente vai olhar, a gente vai realizar aqui uma modelagem financeira da empresa, ou seja, projetando ao longo do tempo a potencial performance dessa companhia. Ou seja, como essa empresa vai gerar receita ao longo do tempo, quais são as verticais da área comercial da companhia, como ela vai vender seu produto, como esse produto vai gerar margem para ela, ou seja, qual é a margem bruta da companhia e se essa margem se mantém ao longo do tempo. Essa empresa ela consegue, ao mesmo tempo, crescer e demonstrar margens operacionais, ou seja, demonstrar EBITDA positivo, ela precisa se alavancar com dívida ou com outras captações em equity ao longo do tempo. Esse tipo de pergunta, esse tipo de análise, de questão, a gente vai levantar ao longo do tempo. Isso, claro, a gente inclui aqui uma análise contábil dos demonstrativos financeiros da companhia, DRE, balanço. A gente vai aqui realizar
alguns métodos de valuation, ou seja, desde fluxo de caixa descontado até comparáveis, empresas comparáveis, transações com empresas que são comparáveis à empresa que a gente está analisando vão ser incluídas aqui. Além disso, método Venture Capital, para quem não conhece, é um método onde a gente mistura um pouco aqui de fluxo de caixa descontado com comparáveis, com múltiplos, né, de faturamento, de EBITDA. E claro, também, a gente está olhando, minhas últimas falas têm se direcionado à análise micro da empresa, né, como a performance da companhia ela influencia aqui na nossa tomada de decisão para a equipe de análise. Mas a gente também realiza aqui uma análise macro, ou seja, como a performance daquele setor e da economia brasileira e depois daquele setor até chegar no nível da empresa, ela vai indicar para a gente que aquela empresa é uma potencial investida. Então, isso acontece também. Naturalmente, quando a gente olha aqui para um dos pilares mais importantes do nosso processo de análise, é claro que é a equipe que toca aquela companhia. A gente está falando aqui de uma empresa ainda com características de ser pequena, média, aqui no mercado brasileiro. Ela vai depender muito aqui do seu time executivo. Ela vai depender do Paul, dos outros executivos da Flapper, da governança corporativa da empresa. Então, a tese de investimento ela é muito dependente no perfil do fundador. E aqui a gente vai entrar na experiência de mercado daquele fundador, a gente vai entrar se aquela empresa já conseguiu levantar capital com fundos de investimento no seu histórico. A gente vai entrar se aquele empreendedor ele já fundou uma empresa, ele já conseguiu vender uma empresa, ele demonstra no seu histórico capacidade de entrega ao longo do tempo. Esse tipo de critério, esse tipo de análise um pouco mais qualitativa da equipe que toca aquela companhia, a gente realiza por aqui, tá? E desde encontros presenciais até conversas profundas com os fundadores, a gente vai utilizar por aqui para a gente conseguir avaliar com precisão aqui a capacidade de entrega do time executivo daquelas empresas. A gente pode passar. Falando um pouco aqui do nosso escopo de trabalho, o que a Exceed entregou ao longo do tempo em termos de empresas para os nossos investidores, a gente tem aqui empresas dos mais diversos setores. Já tivemos empresas do agro, já tivemos empresas de energia, já tivemos fintechs, edtechs, seja lá, já realizamos rodadas aqui de muitos setores aqui pela Exceed, tá? Só para dar 2 exemplos aqui, a SolarBot, uma empresa que resolve uma dor do mercado de energia solar que, poxa, eu mesmo não conhecia antes de conhecer a empresa. Para quem como eu também desconhecia, um dos maiores problemas do setor de energia solar é poeira, é sujeira nos painéis solares. O que antes era feito de forma extremamente analógica, com caminhão-pipa para limpar aqueles painéis solares, a SolarBot desenvolveu um robô que automatiza todo esse processo. E hoje é uma empresa que super performa no nosso portfólio, um case de sucesso da Exceed, com certeza. Além disso, a PetSmart, como está aí na tela, é uma empresa que desenvolveu sistemas IoT para verificação de peso, para verificação de se aquele animal, se aquele suíno, ele tem alguma doença, alguma questão com aquela produção, para que a gente possa dar mais dados à produção agropecuária brasileira. Empresa também que já captou com fundos de investimento muito renomados no passado e que hoje mais recentemente fez uma captação com a Exceed também de muito sucesso, case de sucesso da Exceed aqui também. A gente pode passar. Outros 2 exemplos aqui, a Cycrop, startup também do agro, a Aeroscan, uma empresa que tem por modelo de negócio um monitoramento de ativos, monitoramento de, por exemplo, indústrias, segurança e monitoramento automático ali via drone dos ativos das empresas que são clientes da Aeroscan. Tá? Só para trazer um pouco para vocês, um pouco do escopo, um pouco do perfil da empresa que passa por aqui e que a gente conseguiu aqui lançar e fazer uma rodada de muito sucesso aqui com essas empresas no passado. Tá? Essas empresas hoje elas são de muito destaque no cenário nacional. A própria Cycrop ela lançou um satélite dela própria para monitoramento
das fazendas daqueles clientes. Então, empresas de muito destaque no mercado de venture capital brasileiro já passaram por aqui. Pode passar. Legal. Falando um pouco aqui de como a Exceed vem entregando retornos para os seus investidores ao longo do tempo, acho que vale aqui a gente destacar alguns dados. A Exceed já fez 80 ofertas no seu portfólio. A gente teve aqui seis saídas, saídas para grandes empresas no mercado brasileiro. A primeira delas foi para o Bradesco. Vocês imaginam o nível de exigência que um banco tão tradicional como o Bradesco ele pode exigir das empresas que ele compra. Então, o Bradesco comprou uma empresa do portfólio da Exceed, foi um case de muito sucesso aqui na companhia. Além disso, a gente já realizou rodadas, a gente já realizou operações de fusões e aquisições com empresas de muito destaque nos setores respectivos daquelas companhias. A AES, a IntelliPost, a Let's Bank e a Rush também. Além disso, um destaque aqui para a última saída que a gente teve foi para a Warren. A Warren é um player gigantesco do setor de finance no Brasil, que comprou a meu portfólio. E um ponto interessante dessa saída foi que a saída aconteceu 12 meses depois que a empresa realizou a captação com a gente. E aí basicamente foi uma conversa do time de análise, o time jurídico Exceed, com o time de advogados do comprador, o time de fundadores, e uma semana depois os nossos investidores tinham o retorno no bolso. Tá? Isso tudo gerou aqui um retorno histórico para os nossos investidores de 43% ao ano, com um prazo médio aqui de 2 anos e 7 meses de prazo de retorno. Tá? Um caso curioso que eu pedi para o time aqui trazer foi isso aqui. Esses casos de saída não contam aqui operações de mercado secundário. Ao longo do tempo, empresas podem recomprar esses investidores. E alguns desses casos estão retratados aqui. A gente teve um caso recente onde um investidor teve ali 20,8 vezes o dinheiro de retorno do que ele investiu. Então, se vocês pensarem, um cara que investiu, eu vou dar um exemplo hipotético, porque a gente não pode abrir informações desses investidores, mas nesse exemplo hipotético, se um cara investiu 10 mil reais, ele vai tirar 208 mil reais ali naquele investimento. Né? Esse foi o retorno que foi gerado por essa saída. Então, um case muito interessante aqui que a gente tem na nossa carteira com nossos investidores. Pode passar, Aline. Legal. A gente vai passar aqui a introduzir um pouco a Flapper e, naturalmente, trocando muito com o Paul aqui, o CEO da companhia, para a gente poder expor mais a tese de investimento e, claro, trocando sempre com vocês, investidores, sobre como a gente, se tem alguma dúvida, alguma questão com relação à empresa. Tá? A Flapper ela é uma plataforma de aviação executiva, a maior plataforma de aviação executiva da América Latina. Tá? Vale aqui a gente falar um pouco de modelos de negócio. A Flapper conecta seus clientes com operadores e operadores de aeronave no Brasil, basicamente conectando a base de clientes da Flapper com toda a frota de aviação executiva no Brasil. Tá? Então, esse é um ponto muito interessante, porque é um mercado que é tradicionalmente muito arcaico. O cliente que está querendo realizar aqui um voo executivo, ele hoje, antes da Flapper entrar no mercado, era basicamente um modelo de ligação telefônica, de agendamento presencial, de modelos muito tradicionais de brokers ali, né, que dominavam, né, o mercado brasileiro antes da Flapper entrar no mercado. Pode passar, Aline. Legal. Basicamente aqui, pessoal, a gente está falando de uma solução que engloba fretamento de aeronaves, voos compartilhados e gestão de aviões privados. Basicamente, o que são esses modelos de negócio? Né? O fretamento de aeronaves era esse modelo que eu estava explicando para vocês, onde o cliente ele vai acionar a Flapper para que a Flapper contrate uma aeronave de um operador de aeronaves para que esse cliente possa ali realizar o seu voo. Tá? Isso vai desde voos curtos, Rio-São Paulo, algo nesse sentido, até Rio-Miami, Rio-Londres, e voos também internacionais. A gente vai entrar um pouco nessa seara também. Tá? Voos compartilhados, essa é uma vertical muito interessante da Flapper, onde a gente consegue aqui ter uma aeronave
que não necessariamente tenha só um cliente ali, né, realizando aquele voo, mas por vezes aquele voo é dividido entre alguns clientes, ainda assim com uma pegada muito forte de ser uma aviação de luxo, mas também compartilhando ali com outros clientes, deixando talvez aqui um voo mais barato para o cliente final, tá? E além disso, por último, mas não menos importante aqui, a gente tem a gestão de aeronaves privadas. A Flapper vem entrando cada vez mais nesse modelo de negócio, onde a Flapper pode ajudar aqui o dono de aeronaves, os donos de aeronaves a gerenciar aquela aeronave, né? Sendo ali o próprio operador e sendo responsável pela gestão daquela aeronave e ganhando naturalmente uma taxa por isso, tá? Pode passar, Aline. Legal. Falando um pouco aqui sobre por que a gente escolheu a Flapper, né? Eu gosto de trazer esse slide para que a gente possa aqui expor os pontos principais que foram levados em consideração do porquê que a gente escolheu a Flapper para que ela possa estar hoje com uma rodada aberta na Exceed, tá? A Flapper é uma empresa global. O que eu quero dizer com isso? Mais de 50%, cerca de 50% das suas receitas hoje vem de fora do Brasil. O que isso significa na prática para o investidor, né? Nós, como investidores, a gente sempre tem em mente, né, quando a gente investe numa empresa no Brasil, quando a gente investe na Bolsa Brasileira, quando a gente investe numa empresa privada no Brasil, que aquela empresa está exposta ao risco Brasil, né? Ela está exposta ao risco macro, ao risco de uma crise, seja financeira, seja econômica no Brasil, uma crise política que a gente sofre muito aqui no Brasil. As empresas que estão expostas apenas ao mercado brasileiro, elas estão 100% expostas a esse risco Brasil. O ponto interessante aqui da Flapper, que vale muito trazer, é que ela não está tão exposta assim ao mercado brasileiro. Ela está, muito pelo contrário, metade das receitas dela é dolarizada, ou seja, ela está exposta a mercados mais maduros, como Europa, Estados Unidos e Ásia, coisa que traz aqui um nível de segurança para um investidor muito diferente, né? Muito mais interessante, ao ponto que ela não está exposta apenas a fatores de risco que são particulares do mercado brasileiro, tá? Ponto interessante, ela está presente aqui em mais de 280 aeroportos nos Estados Unidos, Europa, Ásia e América Latina, tá? No ano de 2024, acho que vale a pena a gente comentar aqui, a Flapper ela entregou 49 milhões de reais de faturamento. O que isso significa, pessoal? Significa que a Flapper é a maior empresa que já abriu rodada em uma plataforma online no Brasil. Esse é um ponto muito importante, porque hoje a Flapper ela traz um perfil de empresa muito mais sofisticado, muito mais num patamar de muito maior segurança para esse investidor do que uma empresa que está hoje ali no seu primeiro ano de operação, que está começando a vender seus produtos, que está começando aqui a tocar o seu modelo de negócio. A Flapper não é isso. A Flapper é uma empresa sólida, uma empresa que tem modelo de negócio testado, validado e crescendo. E a Flapper é uma empresa que já entregou resultado ao longo do tempo. Esse é um ponto super importante, porque em termos de maturidade, a Flapper é a empresa mais madura que já passou no mercado de plataformas digitais e ofertas públicas via CVM 88 no Brasil até o momento, tá, pessoal? Vale a pena a gente voltar a falar, essa receita dolarizada hoje está na casa aqui de 40%, 50% das receitas da Flapper, ponto super importante, como eu já destaquei. E além disso, acho que vale aqui a gente contextualizar que a Flapper ela entregou também, além de crescimento ao longo do tempo, ela entregou resultado operacional. O que isso significa, pessoal? É muito fácil para uma empresa, e tentando aqui ser muito aberto, né, em termos de como a Exceed realiza suas análises para a construção de uma tese de investimento, a Flapper não só cresceu ao longo do tempo, como demonstrado aqui, ela chegou a 49 milhões de faturamento, crescendo 30% ao ano. Ela não só cresceu, como ela entregou resultado operacional, ou seja, ela entregou EBITDA positivo. Porque, vamos lá, pessoal, é muito fácil para o empreendedor ele crescer muito, pisando no acelerador no seu time de vendas, mas queimando muito dinheiro, queimando caixa, queimando dinheiro de investidor. A Flapper não. Ela cresceu ao longo do tempo,
realizando o resultado operacional, realizando lucro operacional ao longo do tempo. Esse é um ponto super importante do modelo da Flapper, de novo, trazendo mais segurança para o investidor que enxerga aqui a Flapper numa posição muito mais sofisticada, muito mais à frente, né, na linha do tempo da vida das empresas. Ela está realmente demonstrando aqui um nível de maturidade muito maior, tá? Muito maior que a média. Além disso, vale a pena destacar aqui que a Flapper conquistou não apenas cliente pessoa física, não apenas a pessoa que está atrás de uma experiência de luxo para a aviação executiva, mas ela também conquistou clientes como Itaú e Safra, grandes bancos do mercado financeiro brasileiro, que hoje tem a Flapper no seu portfólio, no seu portfólio de produtos e clientes aqui da Flapper, tá? Pode passar, Aline. Acho que vale aqui a gente falar um pouco do que eu pincelei com vocês ao longo do tempo, ao longo da minha fala. A aviação executiva no Brasil, antes da Flapper, ela tem por característica ser extremamente arcaica. Ela é altamente fragmentada. Hoje, no Brasil, a gente tem a figura do operador, que é uma figura única, né, que não tem aqui por natureza uma plataforma que liga todos os operadores que gerenciam aquelas aeronaves. A figura do operador é extremamente fragmentada, não dando acesso assim, não dando transparência assim para o cliente que está querendo ali contratar aquele serviço, né, de alto luxo que o mercado que ele está ali tentando acessar, por natureza ele não está entregando. Ele não está aqui pela característica daquele mercado, por ser tão arcaico assim, tão fragmentado e tão com baixa transparência, ele não está entregando aqui um produto viável para esse potencial cliente aqui desse mercado de aviações executivas. E além disso, é extremamente burocrático, né? E a Flapper ela faz aqui exatamente essa conexão e essa facilitação dessa contratação de aeronaves executivas. Tá bom? Pode seguir, Aline. Falando um pouco aqui do mercado potencial da empresa, e aqui a gente fala tanto do mercado brasileiro quanto do mercado internacional, que a Flapper também está exposta, é um mercado grande. Um dos alicerces, quando a equipe de análise Exceed vai olhar para uma nova empresa, a gente olha aqui naturalmente, como eu falei, o perfil do fundador, a qualidade da solução que aquela empresa está oferecendo no mercado, o problema que ela está endereçando. Mas um ponto tão importante quanto os outros é o tamanho daquele mercado. Não adianta nada você ter uma excelente ideia, mas aquele mercado ser muito pequeno. E o mercado da Flapper, como vocês podem imaginar, é gigantesco. A gente olha para o mercado brasileiro, um mercado muito grande. O mercado dos Estados Unidos é o maior mercado do mundo. E, claro, a Flapper também, como eu falei, está exposta nesse mercado também. Pode passar, Aline. Como eu comentei, juntando aqui o mercado global, a gente está falando aqui de mais de 25 bilhões de dólares aqui, mercado endereçável para a Flapper, tá? O ponto aqui é a gente analisar ao longo dessa conversa como a Flapper vai chegar lá, como a Flapper vai endereçar esse mercado tão grande aqui, né? Montando aquele alicerce aqui de tese de investimento, né? Eu tenho uma solução que endereça um problema relevante, eu tenho um mercado grande o suficiente para gerar retorno para os nossos investidores e como? Com a qualidade daquela solução, como eu vou endereçar esse mercado. Pode passar, Aline. Legal. Esse é um ponto super importante, tá bom, pessoal? Segurança nas operações. Vocês podem ter visto ao longo do tempo eventuais acidentes aéreos. É sempre uma preocupação, né? Como eu vou lidar com a segurança dessas operações, tá? Aqui vale destacar, e aí, fica à vontade para a gente debater sobre. A Flapper ela foi a primeira empresa do Hemisfério Sul, não estou falando de América Latina, não estou falando de Brasil, estou falando de Hemisfério Sul, a conseguir 2 certificações internacionalmente reconhecidas, a Argos e a Varne. Qual é a ideia aqui, tá, pessoal? É que, por meio da contratação do serviço de uma aeronave executiva na Flapper, o cliente ele tem um nível de segurança muito superior ao mercado tradicional. A ideia aqui é a Flapper trazer o que ela chama aqui de 0 acidentes, 0 incidentes. O que isso significa? É que, na prática, a Flapper ela vai realizar
ela vai realizar auditorias proprietárias naquela aeronave. Ela vai pessoalmente naquela aeronave para verificar se aquela aeronave está a par dos maiores níveis de segurança para aquele cliente, tá? Pô, fica à vontade aqui para comentar, mas esse é um ponto super importante. Como a Flapper ela garante a segurança dos seus clientes? Ela segue aqui uma integração com o sistema da ANAC, como ela consegue aqui as informações daquelas aeronaves, como ela consegue garantir que aquelas aeronaves elas estão aqui compliance, né? Elas estão seguindo 100% da regulação da ANAC, tá? Pô, se quiser comentar. Eu acho que boa noite a todos, primeiramente. A gente considera a segurança, obviamente, como um dos nossos pilares aqui. Temos índice de segurança impecável até agora. E acho que você explicou muito bem. É raro ter uma empresa com reputação tão boa no mercado e recentemente vimos muitos acidentes. Essa pergunta ela aparece de vez em quando. Será que é realmente tão difícil a situação no mercado? Mas se a gente olha a curva de longo prazo, o mercado ele continua melhorando, principalmente olhando esse subsetor de táxi aéreo e não necessariamente aviões privados gerenciados por um único piloto, por exemplo. Então, olhando o nosso setor, a gente tem um certo orgulho disso, mas também percebemos que a tendência é que o mercado está melhorando como tudo. Excelente, excelente. Pode passar, Aline. Boa, vamos lá. Como eu tinha destacado anteriormente, né? Aqui a ideia, vamos passar rapidinho com esses slides, porque eu já tomei um tempo aqui explicando o modelo de negócio, mas como eu comentei com vocês, aqui a Flapper ela serve como um grande intermediador dessa operação, é um grande facilitador dessa operação. Eu tenho aqui clientes, pessoas físicas, que buscam uma experiência de luxo, buscam uma experiência de altíssimo padrão, mas que o mercado tradicional, por ser extremamente arcaico, ele não consegue entregar. Dessa forma, a Flapper vai lá e facilita esse processo, falando um pouco aqui de tecnologia, com um sistema proprietário para vasculhar o mercado brasileiro, o mercado de aeronaves brasileira, também fora, claro, como eu já comentei, acionando, precificando, cotando as taxas daquele voo de forma automática para o cliente. Ou seja, qual que é a diferença na prática, tá, pessoal? Eu tenho aqui um cliente que possivelmente, na hora de contratar um avião executivo, ele teria que passar a mão no telefone, ligar diretamente para o operador. Aquele operador, por vezes, extremamente tradicional, ele não consegue aqui atender. A Flapper ela vai consolidar essa solução, essa facilitação na plataforma dela. Pode passar, Aline. Boa, esse slide, como eu já comentei, a Flapper ela tem aqui algumas verticais de negócio, o fretamento de aeronaves, a venda de aeronaves, a gestão de aeronaves e também os voos compartilhados, que são aqueles voos que tem alguns clientes no mesmo avião. Pode passar, ali. Aqui a gente passa bem en passant, tá? Porque realmente é um tópico que a gente já endereçou, mas a Flapper hoje ela conecta mais de 2.600 aeronaves certificadas por meio de um algoritmo proprietário, uma tecnologia proprietária da Flapper, onde ela consegue automatizar todo o processo de cotação daquela aeronave, tá? E com mais de 200 tipos de jato, desde os menores até, a gente está falando aqui de Gulfstreams, entre outras aeronaves muito renomadas no mercado. Os voos compartilhados, como eu comentei com vocês, trazendo aqui um pouco mais de eficiência operacional para aquele voo, né? Trazendo um voo talvez um pouco mais barato. Um marketplace de aeronaves, ali a Flapper consegue intermediar negociações de vendas de aeronaves, né? Pode passar, Aline. E claro, por fim, aquele modelo de gestão de aeronaves, como eu comentei com você. Esse é um modelo que estruturalmente parece um pouco mais complexo, mas ele não é. Ele vai reunir aqui alguns cotistas daquela aeronave, eles vão comprar uma aeronave via uma empresa de propósito específico, que a Flapper vai ser a gestora dessa companhia, né? E vai ganhar por isso é um modelo de negócio
interessante. Pode passar, Aline. Legal. Assim como eu comentei, a Flapper, ela não só ela virou uma chave muito difícil de ser virada durante o ano de 2024, que é trazer lucro líquido, trazer lucro operacional, mas ela cresceu ao longo de 2024. Ou seja, ela entregou em 23, 37 milhões de faturamento. Ela vai entregar 49 em 2024. Ela entregou uma melhora no lucro bruto, na margem bruta dela. Ela entregou uma melhora na margem operacional, na margem EBITDA dela. Ela entregou uma melhora no lucro líquido dela. Ou seja, ela realmente conseguiu entregar resultado como companhia, demonstrando aqui um nível de eficiência em suas operações muito alto. Pode passar, ali. E também, um ponto interessante aqui é a capacidade da Flapper de trazer novos clientes, de trazer novos clientes com eficiência. Esse é um ponto super importante, tá? Só para vocês terem uma ideia, pessoal, uma métrica de LTV/CAC saudável é na casa de 3 a 8 vezes o LTV dividido pelo CAC, ou seja, quanto aquele cliente vai gerar de valor ao longo do tempo dividido pelo custo de aquisição daquele cliente. A Flapper ela entrega um nível de resultado aqui gigantesco. Aquele cliente ele vai custar muito pouco para a Flapper trazê-lo para dentro da sua carteira de clientes e vai gerar muito valor ao longo do tempo. Esse é um ponto muito importante para que a Flapper ela consiga se manter operacionalmente saudável ao longo do tempo. Pode passar aí. Ponto, como eu comentei, fundamental para a tese de investimento, o perfil do Paul, que está aqui presente com a gente, o perfil do fundador. O Paul, ele tem um histórico que, cara, eu confesso para vocês que é dos melhores que a gente passou por aqui. O Paul, ele foi CMO da EasyTax, ele teve uma saída na EasyTax, ele foi advisor na Mastercard, ele foi advisor na Farfetch, ele passou pelo Nubank, ele é Forbes Under 30, ele é MIT Under 35. Então, ali a gente demonstra a capacidade do Paul de, ao longo do tempo, estar em grandes projetos, estar em grandes empresas, presente em grandes empresas e entregar resultado. Isso é um ponto muito importante. Ao ponto que esse empreendedor aqui já teve um histórico de entregar grandes projetos, aqui a gente tem um cheiro muito forte, que ele vai ser capaz de entregar um projeto que já é incrível, que é a Flapper. Pode passar, Aline. Ponto importante também aqui na nossa tese de investimento. Quem já investiu nessa empresa? Essa é uma pergunta que a gente faz ao longo do tempo e verifica ao longo do tempo. Essa empresa ela já foi investida por 2 fundos que são extremamente renomados no mercado brasileiro. Convido vocês a pesquisar o histórico desses fundos. É a DXA e a Confrapar. Só para dar um exemplo para vocês de como isso é relevante, a DXA foi a gestora que investiu na Zidog no passado, que foi comprada pela Pets por mais de 700 milhões de reais no passado. Ou seja, eu tenho aqui investidores profissionais que acreditam no negócio da Flapper. Não é só a Exceed, não é só o Rafael e o time de análise da Exceed, não é só o Paul, são investidores profissionais, fundos de investimento, que têm um histórico gigantesco no mercado brasileiro, que já acreditaram na tese de investimento da Flapper. Ponto essencial para a gente trazer mais segurança aqui, para a gente trazer mais qualidade e sofisticação aqui para a tese de investimento. Pode passar, Aline. Alguns dos benchmarks, eu trago aqui também algumas métricas de valuation, como a gente chegou no valuation da Flapper, para que a gente possa aqui estar conversando com vocês hoje. São 2 empresas aqui, a Wheels Up e a Blade, são 2 empresas listadas em bolsa nos Estados Unidos, onde a gente traz aqui algumas métricas de valuation, como Enterprise Value e receita, como aqui um múltiplo, né, de EV receita, e também patamar aqui do market cap dessas empresas, o que elas já significam no mercado americano, onde, de novo, vou reforçar aqui, a Flapper já está inserida, já tem um pé lá e precisa agora acelerar. Pode passar, Aline. Legal. Opções de saída, naturalmente, acho que vale aqui a gente destacar e como uma potencial saída para Up, para Blade, ou também, pensando um pouco fora da caixa aqui, a gente pode pensar em grupos de luxo, como LVMH, como JHSF no Brasil, como esses grupos de luxo teriam interesse numa operação que é um produto, naturalmente, um produto de luxo. Esse é um ponto interessante também. Acho que tem muita sinergia aqui, naturalmente, com os competidores deles, com os competidores da Flapper fora do Brasil,
para uma empresa que tem uma pegada muito grande no mercado brasileiro e está expandindo para fora, seria interessante para uma empresa americana como a Wheels Up e a Blaze olhar para uma empresa de alto crescimento como a Flapper como um target de uma potencial M&A, de uma potencial aquisição aqui. Pode seguir. É isso, pessoal. Agradeço muitíssimo a atenção de vocês. Fiquem à vontade para a gente debater aqui. Aqui a ideia é ser realmente um papo muito aberto. Vamos passar aqui a responder questões, responder perguntas de vocês. Fiquem à vontade para a gente debater por aqui. Muito obrigado, Rafael. Mais uma vez, boa noite a todos. Rafael fez uma excelente apresentação, seguindo aqui na sua ordem. Todos vocês têm acesso a essa apresentação no site da Exige. E a minha função aqui é explicar o momento atual da empresa e por que a gente está fazendo essa captação. Eu acho que vocês já conhecem um pouco da história da Flapper. A ideia ela surgiu como uma resposta para a falta de acesso a serviços de aviação executiva. Na época não teve um marketplace parecido e nós, de uma certa forma, migramos de um serviço de táxi para táxi aéreo, porque na época eu era sócio de uma empresa bem-sucedida, nós vendemos essa empresa e, junto com meus cofundadores, criamos a Flapper. A Flapper, hoje, ela está passando por uma evolução. Nós não somos mais uma startup, nós somos uma scale-up que validou muito bem seu modelo de negócios. E hoje nós somos muito mais do que apenas um marketplace de tecnologia. Por isso que estamos captando com a Exige para, por um lado, expandir o nosso modelo atual no exterior. A gente percebe que o mercado brasileiro para táxi aéreo sob demanda, ele possui um limite, uma massa crítica que a gente vai atingir talvez em 2 anos. Então, em paralelo, já que nosso negócio se provou muito lucrativo no exterior, onde o ticket médio é 3 vezes mais alto, e onde os mercados são ainda maiores, porque são mais fragmentados, como o mercado da Europa ou Estados Unidos, esse é nosso foco enquanto o modelo de negócios atual. No Brasil, porém, nós estamos lançando um modelo de propriedade compartilhada. Na semana que vem, vamos apresentar a Flapper no principal evento do ano, que se chama Catarina Aviation Show, em São Paulo, e vamos anunciar oficialmente o nosso serviço de propriedade compartilhada. Já estamos com um avião, que é um avião da Flapper, prefixo PSFLP, e esse avião é o primeiro avião nosso disponível no sistema de compartilhamento. E já estamos também com outro avião, e um dos motivos de captar esse investimento, e essa é a segunda parte da captação, é viabilizar que Flapper se torne também um operador de táxi aéreo. De fato, a gente já está com esse avião, a gente já está operando, estamos só formalizando alguns acordos internamente. Por isso que eu estou contando muito com a ajuda de vocês. Flapper é uma empresa que tem visão de longo prazo, ela está de fato mudando o mercado. Muita gente que antigamente não voou privado consegue de vez em quando comprar um empty leg ou junto com seus colaboradores, sendo por exemplo uma corporação, alugar uma aeronave para uma viagem curta. Isso é uma coisa que nos motiva porque somos uma empresa com propósito. O futuro ele é ainda melhor, o mercado ele está muito vamos dizer, ele está em desenvolvimento contínuo. Nos últimos 5 anos, se a gente olhar a taxa de crescimento, o mercado brasileiro, ele cresceu mais de 10% ao ano. Se olharmos o número de aeronaves de táxi aéreo, ele estava com em torno de 580 no ano 2019, agora ele está com 720 aviões e helicópteros de táxi aéreo. Então, outra coisa que é muito positiva é que o mercado ele está se abrindo para esses novos modelos de uso como táxi aéreo e propriedade compartilhada. E olhando nos Estados Unidos, a propriedade compartilhada ela está maior do que táxi aéreo. Então a gente percebe que esses setores são os subsetores que nós temos que dominar, porque cada vez menos gente quer ser dono único de avião. É muito caro e simplesmente não faz muito sentido. Mas não vamos parar por aqui, nós temos já planos de incluir outros serviços na nossa plataforma, nosso novo API ele já está preparado para incluir aluguel de barcos, para incluir aluguel de apartamentos de luxo e, obviamente, acreditamos no futuro sendo muito verde. Temos 6 acordos com empresas de mobilidade elétrica aérea. Em 2 semanas eu vou, inclusive, para Estados Unidos para assinar mais um acordo e essas aeronaves nós queremos trazer para o Brasil e operar aviões que são elétricos e, com isso, abrindo efetivamente mercado nos próximos 2, 3 anos
para classe média alta, porque voar de Guarulhos para centro de São Paulo, numa aeronave 100% elétrica, por preço que corresponde a 150% do valor de uma corrida de Uber, é realmente algo que vai mudar o mercado. Então, eu enxergo o Flapper, no longo prazo, como um holding composto por diferentes braços, operando no setor de luxo, mas também como uma empresa disruptiva igual Tesla. E para isso você tem que ter um marketplace, tem que ter um sistema próprio e marca com muita boa reputação. Essa semana também estamos lançando finalmente nosso aplicativo para donos de aviões. Ele se chama Jet Society. Se alguém gostaria de receber uma versão beta, ela vai ser disponível para todo mundo que possui um avião ou é piloto e gerencia uma aeronave. Então, uma outra notícia, prometemos que a gente vai entregar esse aplicativo antes de terminar a captação e a gente está entregando. Então, nossos próprios também cotistas vão ter acesso para marcar voos. Tem algumas perguntas aqui. As aeronaves que hoje a Flapper opera, eles são principalmente de táxi aéreo. A gente não pode fretar um avião privado, nunca fizemos isso, mas obviamente eu digo principalmente porque estamos também entregando esse serviço de propriedade compartilhada, onde ele não precisa ser de táxi aéreo. Mas a ideia é que seja, porque isso viabiliza mais voos para o proprietário. Nossa função é diminuir os custos para o proprietário e gerar mais opções disponíveis para o usuário final. Por isso, sim, a intenção de construir frota própria, quem sabe no futuro até lançar uma linha aérea própria. Mercado, vocês sabem que são 3 linhas aéreas quebradas, cada uma cometeu alguns erros bastante graves, então ele é um mercado que pode ser no futuro também atacado pela Flapper. Compartilhamento nosso vai ser baseado inicialmente como nosso carro-chefe na aeronave Hawker 400 XP, é uma aeronave muito mais em conta do que, por exemplo, uma Embraer Phenom 300, uma aeronave que não é a mais nova, mas é uma aeronave excelente para táxi aéreo, e acreditamos que com esses valores que a gente oferece, vamos conseguir atrair muito empresário, etc., que gostaria de ser um coproprietário de um avião. Serviço de logística, nós não temos planos para expandir para esse serviço. A gente quer focar nos serviços premium. A gente atende um público muito diferenciado e público que é corporativo, que sabe exatamente o que eles querem. Então, acho que enquanto isso, a única coisa que a gente não vai fazer por enquanto é expandir para serviços de logística, outros serviços, por exemplo, carga. A gente hoje faz carga, mas o cliente ele tem que alugar uma aeronave inteira, igual com voo aeromédico, etc. Sobre faturamento, o faturamento que a gente apresentou, ele é um GMV, uma receita total de fretamentos. Agora, com táxi aéreo próprio, pretendemos expandir um pouco a nossa margem, que já é bastante atrativa. E tem também uma pergunta sobre variação cambial. Nós, como marketplace, temos uma vantagem de que a gente é neutro. Igual o Booking.com nos afeta indiretamente variação cambial. Por exemplo, custos de táxi aéreo nos últimos 10 anos, eles mais que dobraram, mas eles também dobraram no setor de transporte, como tudo que foi um setor mais afetado. Então, nós, como operamos com diferentes operadoras, né, comercializamos diferentes aeronaves, nós não sentimos isso diretamente. Com a frota própria, ainda a ideia é que Flapper seja 100% asset light, ou seja, eu não sou o dono de avião. O dono de avião é você, meu cliente, eu cuido desse avião para você, diminui os seus custos e você vai compartilhar ele com seus amigos, marcando disponibilidade pelo aplicativo. Então, uma ideia que já existe no mercado, mas não de forma que a gente quer entregar sendo uma empresa do Brasil inteiro, não apenas mais uma empresa que só fica em São Paulo. Tem algumas empresas pequenas que ficam em BH, Rio, tem até uma perto de Navegantes, mas empresa brasileira que tem alcance do país inteiro, para a propriedade compartilhada não tem. Então, a gente acredita que essa solução vai ser muito bem recebida pelo mercado. E enquanto ao número de cotas, mais uma pergunta, são 4 a 5 cotas por dono de avião. Então, você divide avião com 4 a 5 cotistas. Uma coisa interessante é que, enquanto a empresa cresce, você consegue aumentar esse número, porque você vai ter mais aviões disponíveis para esse cotista, mas mesmo já sendo uma empresa que intermedia voos comerciais, a gente acredita que podemos atender qualquer cliente com um subfretamento caso o avião dele não esteja disponível e ele, de fato, tem que voar. Tudo isso está, obviamente,
definido nas regras de compartilhamento. Interessante esse setor, vocês que são investidores devem saber que, por exemplo, no setor de real estate, muita gente hoje compartilha casa, compartilha apartamento, aviação, pelo mínimo no Brasil, ainda esse setor é subestimado. E nos Estados Unidos é o que mais cresceu nos últimos anos. Esse é o momento atual nosso, mais uma vez peço o apoio de vocês. Fizemos um grande trabalho no ano passado, rentabilizando nossa operação, apesar de tudo. Eu sei que o mercado hoje ele é invadido por CDI, etc., mas também eu acho que nós aqui pensamos além disso. Investindo na Flapper, você tem também benefícios como cliente, seja para um voo compartilhado, voo fretado, ou sendo cotista, onde eu sempre vou te entregar melhor valor agregado. E você apoia uma empresa que está já no momento de growth, né, de crescimento. Ela não está mais validando o seu modelo de negócio. Ela não tem essa dúvida se eu deveria expandir para um país X ou Y, porque tudo a gente já testou. Então, hoje, esse capital que a gente está captando é um growth capital puro. Ele só vai ser usado para crescimento, não precisamos testar nada mais. Então, acredito que Flapper não vai também quebrar amanhã. Tudo que a gente teve para validar e questionar ainda, porque lembrando que fomos os primeiros, a gente teve que testar muita coisa. Nós já fizemos e estamos prontos para crescimento. Fazemos também helicópteros, Luiz. Nossa aeronave mais fretada no ano 2024 foi um helicóptero Esquilo, para você ter uma ideia. Isso pelo número de voos, pela receita, já foram aviões maiores, como jatos de alcance ultralongo, Gulfstream, etc., que a gente acabou alugando para grandes celebridades e empresários. Uma curiosidade, semana que vem, Mark Zuckerberg vai voar conosco. Tem muita gente interessante que são nossos clientes. E, ao fim, se alguém gostaria de visitar um dia a Flapper ou ir para um dos nossos eventos, é só falar. Excelente, Paul. Excelente. Me conta um pouco sobre... Vamos lá, né? A gente deixou muito claro aqui que a ideia da captação é para colocar o pé no acelerador e crescer, né? O modelo de negócio da Flapper já está testado nas mais diversas verticais de negócio da companhia. Me conta um pouco qual é a sua visão para a Flapper nesse momento, no que se refere ao mercado brasileiro e mercado internacional. Ou seja, eu vou crescer, mas eu vou crescer aonde? Eu vou crescer no mercado americano, no mercado europeu, ou eu vou focar no mercado brasileiro? Me conta um pouco dessa visão dos dois mercados que você pretende endereçar. Olha, é muito impressionante. Eu acabo participando muito nos eventos e sempre que eu entro, todo mundo já conhece a Flapper. Então, eu estou cada vez mais convencido que aqui no Brasil, o que nós precisamos fazer é seguir um caminho de um produto melhor e atender os donos de aviões privados. Não temos muito o que mais inventar. No mercado de exterior, é uma outra discussão. Para vocês terem uma ideia, o maior broker tradicional de voos fretados, que se chama ACS, fatura 1,6 bilhão de dólares por ano. O segundo e terceiro e quarto e quinto, todos eles faturam acima de 100 milhões de dólares por ano. Então, a gente sabe que esses mercados europeu e americano, para fretamento sob demanda, eles são gigantescos, porque esses mercados possuem ainda mais gente com poder aquisitivo alto, muitas celebridades, muitas corporações que usam esse tipo de serviço, muitas equipes esportivas, e mais importante, eles são mais, ao fim, integrados. O Brasil, infelizmente, é um mercado, geograficamente falando, um pouco isolado. Nós temos muito voo para a Argentina, para Chile, mas aqui é um mercado interessante, é o Brasil. Então, a gente já foi para todos os países da América Latina, a frota está disponível no nosso sistema, mas futuros mercados de crescimento, com certeza, para fretamento sob demanda, Estados Unidos e Europa. Nós temos vantagem, temos sistema próprio, ninguém tem um sistema tão bom como o nosso, interno, e trabalhamos lá com ticket médio 3 vezes mais alto, mais custos do Brasil, que hoje são custos bastante atrativos, tanto para contratar pessoas como para câmbio, etc. E no Brasil, obviamente, né, promover esse serviço de propriedade compartilhada, por exemplo, personalizar a aeronave. Sim, nós vamos ter uma aeronave que vai ter nossa marca, que vai ter tudo dentro, é da Flapper, um carro-chefe da Flapper. O que não significa que, por exemplo, um outro cliente que pretende ter um avião menor,
ou um helicóptero que também não seja atendido. A gente vai atender esse cliente, mas nós temos que ter produto, e nosso produto para esse mercado de propriedade compartilhada é o jatinho mais versátil que existe hoje em termos de custo de benefício também, que é o Hawker 400. Então, acredito que estamos no caminho certo, tudo que a gente está fazendo já foi verificado, testado, mas precisamos evoluir. E o mercado está no momento onde, ao fim, acho que a Exceed é a melhor opção para a gente. Nós fomos muito bem cuidados no passado, ou melhor, nós fizemos uma campanha de crowdfunding muito bem sucedida no passado com uma outra empresa, e a gente, tendo essa boa experiência, a gente está voltando, e eu percebi que muitos desses investidores se tornaram clientes, que também se tornaram nossos embaixadores da marca. Tem até aqui no call Ingo, acho que é um bom exemplo, investidor nosso praticamente desde o início, e eu sempre valorizo isso muito, que quem investe também se torna embaixador, traz clientes. Eu até ofereço comissões, porque é isso, eu acho que a gente está criando uma certa comunidade aqui de pessoas que apoiam o fundador, apoiam a equipe bastante séria, e querem fazer acontecer. É isso, pessoal. Só fazendo um grande resumo final aqui para a gente conseguir fechar essa live. A Flapper, como eu comentei, né, ela tem um estágio, um nível de maturidade ímpar no mercado de oferta pública via CVM 88 no Brasil. Hoje ela oferece para o investidor um nível de maturidade no que se refere à governança corporativa, no que se refere à performance operacional, muito diferente da média que passa pelo mercado de oferta pública CVM 88 no Brasil. Tá? Então, eu queria trazer isso para vocês que, como eu falei, a Flapper entregou crescimento no seu patamar de receita ao longo de 2024, entregando margem operacional saudável ao longo do último exercício. Além disso, o outro pilar no que se refere à análise e tomada de decisão para o investimento da Flapper, o perfil do Paul. O Paul, como a gente comentou, tem um histórico incrível como fundador, como executivo de grandes empresas, como executivo que participou de grandes projetos no mercado brasileiro e com empresas também multinacionais. E, por fim, a Flapper hoje, ela é investida por grandes investidores do mercado venture capital brasileiro, como o DXI e Confrapar. Convido vocês a olhar o perfil do Paul, explorar o histórico dele, explorar o histórico dos investidores que já acreditaram na Flapper ao longo do tempo, para vocês entenderem o quão pesado, o quão sofisticado e maduro o perfil da Flapper hoje para a captação que eles estão realizando. Tá bom? Convido vocês a conhecer um pouco mais sobre a oferta de investimentos da Flapper. De novo, eu entendo que a Flapper é uma oportunidade ímpar aqui para o investidor Exceed, que quer aqui ter um canal de diversificação, um canal de alocação patrimonial em empresas que estão na fase, como o Paul comentou, de alto crescimento, de growth do seu modelo de negócio, e a Flapper é uma oportunidade incrível aqui para quem tem interesse numa empresa que já demonstrou crescimento, vem demonstrando capacidade e eficiência operacional, que tem um fundador com um histórico incrível e tem investidores por trás que tem um histórico também impressionante no mercado de investimentos brasileiro. Tá bom? Fico aqui à disposição para qualquer pergunta no pós-live aqui. A gente vai continuar online aqui. Passo a bola para o Paul para a gente poder fechar essa conversa. Pessoal, mais uma vez, convido vocês a investir. Vocês sabem, eu sou uma pessoa super aberta para colaboração. De fato, aqui nós tivemos já, durante a captação com a Exceed, muitas conversas que estão resultando em negócios, por serem pessoas que possuem experiência no setor de luxo, possuem até, alguns deles, aviões próprios, conseguem nos apoiar, fazendo intros para outros investidores, para outros potenciais clientes, trazendo novos negócios. Isso que nos interessa muito, que não seja apenas money, mas seja também smart money. Mas se você tiver alguma dúvida, fale comigo, eu sou super acessível, marcamos um call e eu explico tudo, tudinho. Tá bom? Fico entre São Paulo, Rio, amanhã também Floripa e de vez em quando BH. Então, temos mais umas semanas, mas vamos agora, logo,
porque vai acabar. Prometo para vocês que vai ser um bom investimento. E, ao fim, mais uma vez, obrigado. Eu sei que é quarta-feira à noite, vocês poderiam ter outros planos, mas a gente aprecia muito a presença de vocês. Excelente, pessoal. Uma ótima noite. Fiquem à vontade para nos acionar caso haja qualquer dúvida. Meu time, eu estaremos à disposição aqui para a gente poder tirar qualquer questão e dúvida sobre a possibilidade de um investimento na Flapper. Tá bom? Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.